Olá pessoal, é um grande prazer estar falando com vocês aqui. Vamos fazer agora um bate-papo em que a gente vai aprender um pouco sobre a nossa proposta, a proposta desse canal Cidadão Galáctico, de como nós vamos realizar esse trabalho. Antes de mais nada, gostaria de fazer uma colocação extremamente importante para a nossa vida, para a nossa existência, entendermos que o mal e o bem, eles são coisas que não existem verdadeiramente, né? Na verdade, nós vivemos aqui, neste mundo, um verdadeiro tabuleiro de xadrez. É um gigantesco jogo da vida, né? Só que isso vocês vão entender durante todo esse processo, que é alguma coisa que é meio difícil de se explicar a primeiro momento, né? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paulo Donizete, eu sou graduado em Filosofia e também trabalhei como voluntário durante muitos anos, ajudei centenas de pessoas a melhorarem de vida. Eu tenho formação também em registros acásticos e também no curso que eu fiz de mediunidade com a Neva Gabriel RL do canal Sementes das Estrelas. Foi um curso realmente muito interessante me conectar à espiritualidade. Eu tive um insight muito claro. Esse trabalho que nós vamos realizar aqui, né, me gostaria de fazer umas colocações referente à criação dos direitos humanos, né? Nas Nações Unidas foi criado o Departamento de Direitos Humanos e naquela época em que foi criado esse departamento, surgiu um dos questionamentos a questão do que é o homem, né? Porque eles falam em direitos humanos, mas se o homem não sabe o que é o homem, então qual o fundamento disso? Né? Como é que você vai defender alguma coisa de um ser que você não tem nem conhecimento a respeito? Nossa proposta aqui, dentro desse contexto, é apresentar uma outra visão do que seja o homem, né? Não essa visão que nós temos aceito até agora, desse homem transitório da terceira dimensão. Nós vamos fundamentar mais sobre isso durante todo esse processo que nós vamos desenvolver aqui. Um ponto importante, gente, é que nós precisamos assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Nós não podemos atribuir aos outros a responsabilidade sobre o que acontece na nossa vida, né? Essa é uma postura fundamental dentro desse homem, né, de quinta dimensão que nós pretendemos falar. Esse é um ponto fundamental que os grandes mestres da Fraternidade Branca, os grandes mestres que nos guiam, os seres estelares, também falam frequentemente. Antes da gente começar a decifrar esses mistérios, gostaria de chamar a atenção de vocês sobre várias visões que temos na realidade que nos cerca. Vamos fazer uma colocação aqui para que vocês entendam alguns conceitos sobre visão da vida, né? Então, suponhamos que você esteja observando uma caixa multicolorida. Como você sabe, uma caixa ela é constituída de 6 faces. E imagine que essa caixa tem 6 faces, cada um com uma cor diferente, né? Suponhamos que essa caixa esteja na nossa frente nesse momento e eu esteja olhando para ela e eu estou vendo a cor azul. E você, daí do outro lado da tela, está vendo essa caixa na cor amarela. Suponhamos que haja uma terceira pessoa à nossa direita que está vendo a caixa agora numa cor alaranjada. E a outra pessoa à esquerda esteja vendo a cor marrom na outra face esquerda. Cada um de nós está vendo um objeto, só que com cores diferentes. Por que isso, né?
Frequentemente na nossa vida acontece a mesma coisa. Nós vemos as coisas apenas sobre o nosso prisma, sobre o nosso ponto de vista, sobre o nosso ângulo. E, na maioria dos casos, os julgamentos que nós fazemos, eles são muito parciais. A gente deve adotar uma postura de não se prender a uma ideia parcial que nós temos a respeito de uma pessoa, de qualquer coisa, enfim, na nossa vida, qualquer acontecimento. Nós temos que ter uma visão como um todo. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é um ponto extremamente importante. Esse ponto de você ter uma visão mais abrangente, mais ampla da vida, né? Não sei se vocês já ouviram falar na história do sapo do lago. Tá? Havia um sapo que estava fazendo seu passeio matinal, né, e de repente ele se depara com um grande buraco. E ele observa que lá no fundo do poço desse buraco, né, estão vivendo alguns sapos lá. Né? E aí eles falam: olá, como é que vai, meu amigo? Né? E aí os sapos lá de dentro do poço, dentro do buraco, dizem assim: quem é você? Né? Ele pergunta. Eu sou o sapo do lago. Sapo do lago? Mas o que é lago? Né? Eles, como já viviam ali já nasceram dentro daquele poço, então eles não conheciam o que era um lago. Né? Eles sempre nasceram ali, viram ali. E aí o sapo perguntou: mas o que é um lago? Lago? Lago é um lugar muito grande, imenso. Milhões de vezes o tamanho desse poço aqui, um lago. O lago é enorme, maravilhoso, cheio de mata, cheio de flores, enfim, é um lugar magnífico, maravilhoso. Né? E aí os sapos de dentro do poço ficaram assim meio ressapiados, né? Eles ficaram meio: será que realmente esse cara está falando a verdade? Eu não acredito que existe um lugar como esse que você está falando, não. Né? E aí os outros colegas dele também começaram a falar a mesma coisa. E falou para ele assim: nós não acreditamos que existe um lugar como esse que você está falando aí, tão bonito assim. Vai embora, você está querendo nos enganar. Né? E assim o sapo do lago foi embora e eles perderam a oportunidade, o sapo do buraco perdeu a oportunidade de conhecerem um mundo mais amplo. Né? Nossa vida acontece a mesma coisa. Nesse momento agora vocês estão tendo a oportunidade de conhecerem um mundo mais amplo. Né? A gente está trazendo aqui, através desse nosso trabalho, um conhecimento que pode ajudar vocês a entrarem numa outra dimensão mais superior que a que nós vivemos agora, presos aqui na terceira dimensão, presos à roda de Sansara. A roda de Sansara, para quem não sabe, é o processo de reencarnação que nós temos. Nós nascemos, vivemos uma existência aqui na Terra, morremos, partimos para o mundo espiritual, do mundo espiritual voltamos novamente para a Terra e esse processo se repete assim por centenas, talvez milhões de anos. Né? Então nós ficamos continuamente nesse processo, aqui na terceira dimensão. Só que, gente, é uma coisa que nós temos que ter como meta: sair dessa roda de Sansara. Ficar nessa vida de sofrimento até quando? Né? Então, sendo que nós temos aí um mundo muito mais amplo, né? O mundo da quinta dimensão. E, inclusive, eu estou me colocando numa posição de desafio aqui. Amanhã eu vou estar mostrando para vocês, vou estar postando um vídeo sobre a quinta dimensão, né? As características da quinta dimensão. Eu achei que esse vídeo veio assim, aparentemente por acaso, né? Essa ideia da criação desse vídeo, mas eu acho que é extremamente importante vocês conhecerem
o que é a quinta dimensão. Porque algumas pessoas têm uma ideia assim, meio vaga sobre a quinta dimensão. Eu vou apresentar algumas coisas, embora não dê para falar tudo sobre a quinta dimensão, mas algumas coisas dá para vocês terem uma ideia mais palpável do que eu estou falando. Quais são os deveres de um cidadão comum? Né? Vamos aprender aqui algumas coisas. Eu elenquei uns 10 itens aqui sobre quais os deveres de um cidadão comum. Então vamos analisar o seguinte. Um cidadão comum aqui na Terra deve, em primeiro lugar, respeitar as leis, não é? Que é um procedimento normal. Deve ter participação cívica, ou seja, se preocupar com a sociedade, se preocupar com o bairro em que você vive, se preocupar com uma coletividade de uma forma geral. Né? Você deve também, em terceiro momento, respeitar os direitos dos outros, para que a gente possa viver dentro de um processo de harmonia. O quarto item é a questão da responsabilidade, que é um item extremamente importante e que eu vou frisar bastante aqui durante todo esse nosso processo de aprendizado, que é a responsabilidade que nós temos que assumir pelos nossos atos. A solidariedade, que é a prática da caridade, que nós devemos nos envolver mais com a nossa sociedade. O sexto item, que é uma consciência ambiental, acho que isso está bem claro, né? Todo mundo hoje se fala muito em consciência ambiental, nós vamos desenvolver. O sétimo item é a educação. Devemos sempre ter em mente querer melhorar, estudar cada vez mais para nos aprimorarmos. Devemos respeitar as instituições, né? Cada um deve cumprir o seu papel. Nós devemos respeitar as instituições que existem. E aí nós vamos estudar dentro desse novo modelo, não do cidadão comum, mas sim do cidadão galáctico, o que são essas instituições. Né? Essa parte aí é uma parte que vocês vão realmente aprender coisas novas aí, coisas que vocês nunca ouviram falar. O nono item é a colaboração, né? Colaborar para o bem de todos na coletividade. E o décimo item, que é a honestidade, né, gente? Esse item é extremamente importante. É da honestidade que surge a confiabilidade. Né? Devemos ser honestos com os outros e honestos com a gente mesmo. Para deixar isso claro, pessoal, nós vamos usar esses 10 itens dos deveres do cidadão comum para que a gente possa desenvolver os deveres do cidadão galáctico. Né? Como é viver como um cidadão galáctico? Então nós vamos, ao longo de todo esse processo, nós vamos levando esse conhecimento para vocês, para que vocês desenvolvam realmente e se tornem um cidadão galáctico. Tá? Com certeza nós vamos chegar lá. Eu vou estar falando, gente, estar apresentando para vocês, eu vou deixar isso disponível abaixo do vídeo, 25 temas que nós vamos abordar nesse canal. Tá? Esses 25 temas, eu escolhi apenas 25, mas nós temos assim, alguma coisa muito maior aí para ver. Mas vamos então elencar esses 25 itens. Vamos começar pelo primeiro item. O primeiro item é o universo de Nebadon e os universos imateriais. O universo de Nebadon é esse universo que nós vivemos agora. Né? A Via Láctea fica dentro do universo de Nebadon, bem como todos os bilhões de galáxias que existem no universo. E também os universos imateriais, porque esse universo que nós vivemos aqui, ele é apenas 5% universo material, de uma forma geral, tá? Todos os universos, eles representam apenas 5% do universo como um todo, ou seja, 95% do universo é imaterial. No item 2, nós vamos ver a questão dos superuniversos, nós vamos ter uma visão um pouco mais ampla, né, bem abrangente.
Nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Telos. A cidade de Telos fica localizada no Monte Shasta, que fica ao norte da Califórnia, nos Estados Unidos. E o continente de Mu, nós vamos entrar um pouco nesse assunto, cujo o sumo sacerdote de Telos é um grande mestre, Adama, meu amigo Adama. Nós vamos falar um pouco sobre a Atlântida, que vocês já devem ter ouvido falar muito bem. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu encontrei um livro sobre a Atlântida e eu fiquei fascinado com aquilo, né? Mas não encontrei ninguém pudesse discutir essas ideias, né? As pessoas não tinham interesse nenhum sobre esse assunto. E aí depois que eu descobri por que eu tive realmente esse grande interesse por aquele livro, né? O quinto tema seria a formação do universo de Nebadon. Como que foi o processo de formação do universo de Nebadon? A história do planeta Terra, que é uma história assim muito ampla, né, muito abrangente. O pessoal lá de Telos estão preparando para nós as placas de cristais em que serão distribuídos para todos os povos da Terra, onde vai estar realmente a verdadeira história do planeta Terra, bem como de todo o universo. O item 7º é o sistema solar Monmatia. O que é Monmatia? Monmatia é o sistema solar que nós vivemos aqui. Então nós vamos falar, tem muitas coisas que vocês precisam conhecer sobre nosso sistema solar. Vamos falar sobre os Chopats. Os Chopats, gente, podemos dizer que Chopats são o ponto onde o ponto gerador de todos os problemas que nós temos aqui na Terra, praticamente, né? Vocês vão saber quem são esses seres que vivem na 6ª dimensão e como que é a sua atuação, o que a atuação deles influenciam na nossa vida aqui na Terra. E como não poderia ser, vocês vão conhecer Saraten. Eu acho que vocês não devem ter ouvido falar nesse nome. Mas Saraten e os seus projetos. Saraten é um filho paradisíaco que agiu para criar muita dualidade no planeta Terra e nos demais planetas também, semelhantes ao planeta Terra, que vivem nas condições de extrema dualidade. A Terra era um planeta para se viver uma dualidade de em torno de 60%, mas já chegou a viver uma dualidade de mais de 80%. Depois a gente vai falar sobre isso. Nós vamos ter também as práticas espirituais, né, que são a meditação, a proteção, o alinhamento nosso com o eu sou, enfim, várias práticas que nós vamos fazer aí para que a gente possa elevar o nosso nível de consciência e solucionar os nossos problemas. Nós vamos falar de um item, gente, que pouca gente conhece, mas é um fato histórico dentro da galáxia, dentro do universo, né? Que foi a Guerra de Orion aqui para nós, da Via Láctea. Essa guerra, ela influencia até nos dias atuais a nossa vida aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as guerras que estão acontecendo no Oriente, tem relação com essa Guerra de Orion. Nós vamos falar sobre a supraconfederação, né? Como é que é constituída a supraconfederação, e também as confederações galácticas, e como aí também entraria no primeiro momento, na primeira fase, a confederação de planetas, que é falado naquele filme Star Trek. Nós vamos falar sobre os comandos estelares, que abrange aí uma linha de vários comandos que existem, e também vamos falar sobre o Códex Galáctico. O 14º item aqui são as mônadas, o que são as mônadas e as supramônadas, como elas são constituídas.
Nós vamos também falar sobre os filhos paradisíacos. O que é um filho paradisíaco? Talvez soe meio estranho, né? Me lembro que as primeiras vezes que eu ouvi falar nesse tema achei meio estranho. Filho paradisíaco. Nós vamos falar das raças estelares, né, que é das várias raças que existem no nosso universo de Nebadon e também de outros universos. Nós vamos falar no item no 17º, falar a respeito dos Lanonandek, Goronandek e dos Melquisedeque, que são seres, são chamados engenheiros siderais, que são os arquitetos que constroem esse universo que nós vivemos. Nós vamos falar então sobre os engenheiros siderais. E o item 19º, as cidades intraterrenas e também as cidades intraoceânicas. Nas cidades intraterrenas nós temos lá a rede chamada Agartha, constituída de mais de 100 cidades. Aí nós vamos ver que no centro da Terra existe um Sol também. Tá? Isso já é provado através de estudos científicos, embora não se reconheça, a nossa sociedade não reconhece, a nossa ciência não reconhece que existam cidades no interior da Terra. Bom, o 20º item são as terapias holísticas. Nós vamos falar aqui um pouco sobre terapias holísticas. O item 21, vamos falar sobre mediunidade. Item 22, desenvolvimento pessoal. E nós vamos falar também sobre a grande fraternidade branca, como é que ela foi criada, como é que surgiu a fraternidade branca, os seus mestres ascensionados. E aí nós vamos entrar nesse processo de conhecermos um pouco mais sobre o processo ascensional que nós devemos ter como nossa meta pessoal. Nós vamos falar também sobre a primeira sociedade astral estelar da Terra, como que surgiu logo no início, logo em seguida a formação da Terra, né? E também nós vamos falar um pouco sobre a questão da alimentação desintoxicante. Nós precisamos nos desintoxicar, porque os nossos corpos intoxicados prejudicam todo o processo de assimilação de muitos conteúdos espirituais, de muitos trabalhos que nós devemos desenvolver. E com essa alimentação, com esse corpo intoxicado, muitos processos não podem ser executados, né, em outros níveis. Bom, eu vou fazer assim, algum resumo dos pontos, digamos assim, principais dessa proposta do nosso canal, que é mostrar a verdadeira realidade do mundo em que nós vivemos, conhecermos a verdadeira história do planeta Terra. Nós vamos falar com uma certa frequência sobre a atuação do SGS, que é o governo secreto. Vamos também falar para termos um entendimento das hierarquias espirituais, a política existente a nível de federação de galáxias e também do mundo da imaterialidade, em que isso afeta a nossa existência aqui na Terra. E também a proposta de sair da roda de Sansara e ascender à quinta dimensão. E outro item também são as práticas espirituais. Nós vamos fazer os exercícios de transmutação energética e de meditação. Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria passar para vocês nesse primeiro momento. Então, amanhã estarei postando um vídeo sobre a quinta dimensão, para nós conhecermos maiores detalhes. Vocês estão sendo os meus professores aqui, porque alguns aspectos sobre a quinta dimensão eu não conhecia, e agora estou tendo que estudar bastante sobre isso, aspectos que eu não conhecia que assim são surpreendentes, né, da vida à quinta dimensão. Eu sei que vai dar uma vontadezinha de ir para lá logo rapidinho, né? Eu sei que tem muita gente que está querendo ir para lá o mais rápido possível, mas para isso nós temos que realmente tomarmos uma atitude, né? Nós temos que tomar uma atitude, não, nós temos que tomar várias atitudes para que a nossa vida possa mudar, né? Nós precisamos mudar o nosso comportamento, precisamos mudar as nossas atitudes, que sejam atitudes
dignas de um morador da quinta dimensão. Bom, então quero deixar aqui um grande abraço para vocês. Nos vemos então até amanhã. E quero dizer também que os vídeos serão postados terça, quinta e sábado. Então nesses dias nós vamos estar postando os vídeos só amanhã, com exceção de amanhã, que amanhã é domingo, eu vou estar postando esse vídeo para vocês, esse segundo vídeo, falando um pouco sobre a quinta dimensão. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.